Olá, quanta alegria! Hoje é sábado, é o dia em que também nós comemoramos Nossa Senhora do Ó, ou seja, Nossa Senhora, aquela que espera o Senhor. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como a tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bom ouvirmos essa palavra que nos mostra uma característica muito própria da pessoa humana. Diante de uma situação complicada, José, como homem, ele resolveu abandonar Maria em segredo, para não expô-la e não colocá-la sob o peso da lei. E, no entanto, eis que o anjo de Deus aparece para José. Aparece e tem uma fala muito importante para José. E é bom lembrar que, antes da fala do anjo, o evangelista faz questão de dizer que José era o marido e era justo. E não queria denunciá-la. Então, resolveu abandoná-la em segredo. José pensava nisso. No entanto, Deus enviou o anjo que lhe apareceu. E disse para ele: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como a tua esposa. Olha que coisa extraordinária. Primeiro, o fato de convidar José a não ter medo de receber Maria como a sua esposa. Por quê? Porque o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho. E aqui dá a José o direito de dar um nome ao menino, que se chamará Jesus. E que será o Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Veja que se José, antes dessa comunicação do céu, pensava em abandonar Maria, em seguida, sem falar uma palavra, José faz exatamente o que o anjo pediu. Veja que José é um homem da palavra em ação. A sua palavra é a sua ação, é a sua obediência. Assim, José nos ensina a termos a humildade de voltar atrás, de rever a nossa posição para servir a Deus. Ainda que na cabeça dele o mais lógico seria abandonar Maria, diante do anúncio do anjo, José simplesmente faz como o anjo lhe ordenara. Que São José nos ajude a ser assim, a não ter medo de voltar, de recusar a nossa vontade, de renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Ainda que a vontade de Deus seja mais difícil, ainda que a vontade de Deus seja mais complicada no sentido de trazer consequências para nós. Mas, na verdade, não é que a vontade de Deus seja mais complicada. A vontade de Deus, ela nos conduz à eternidade. Por isso, a razão de fazer a vontade de Deus não é nos agradar, é agradar ao Senhor. E quando diz que quando José acordou, ele fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Aceitou a sua esposa. Que eu e você aprendamos a aceitar as pessoas como elas são, a aceitar a igreja como ela é,
aceitar a vontade de Deus, que nos conduz à vida eterna e nos faz experienciar a presença do Deus conosco. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique, nos livre de todo o mal e nos conceda a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para toda a sua família.